Essa aqui, ó, camisa dos 20 anos comemorativa da editora Expressão Popular. Tem livrinhos muito bacanas lá, na lojinha do Camelódromo, apareçam por lá. Meu amigo Moisés vai ficar fantástico. Ah, não, agora não, quarentena, né? Mas tem Instagram deles e ajudem essa editora super legal. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wellington de História, Filosofia e Sociologia. Hoje nós vamos trabalhar de novo, vai ser sobre Platão, ciclo de Sócrates, que foi assunto da nossa aula passada. Bom, é só Sócrates. Platão viveu um período muito bom, muito fervilhante de ideias lá em Atenas. E ele se deparou com alguns problemas que serviram de mote, ou seja, serviram de base para ele fundamentar a sua filosofia. De um modo geral, a gente pode dizer assim, que ele nasceu em 428 ou 427 a.C. e morreu em 348 ou 347 a.C., não se sabe ao certo. Só sabe que ele viveu aí mais ou menos uns 80 anos, trabalhou muito, até o fim da vida acredita-se que ele tenha trabalhado. Ele se preocupou muito com assuntos relacionados à ética, política, moral, arte como um todo, literatura, né, retórica, e ainda é, junto de Sócrates, considerado o grande fundador da filosofia ocidental, ou seja, toda a filosofia ocidental bebe, direta ou indiretamente, das obras do Platão. Como eu tinha falado, ele viveu um período de agitação política bastante intenso em Atenas, e, assim, vocês lembram que quando a gente falou de filosofia pré-socrática, a gente tinha falado que os filósofos pré-socráticos procuravam entender um elemento que fosse o elemento que geraria a vida? Então, em Atenas, tinha-se a noção de que a arqué, o princípio universal de todas as coisas, seria a polis. Porque a vida das pessoas estava diretamente relacionada à existência da polis. Tu não podia plantar sem a necessidade da polis, tu não podia viver, assim, de um modo geral, se não existisse essa estrutura chamada cidade-estado, que na Grécia Antiga, né, em Atenas, chama-se polis. E, assim, lembrando também, né, das nossas aulas, já tem muito tempo que eu estou reforçando isso, Atenas tem muito a ver com democracia. Bota isso na tua cabeça, democracia. Só que a democracia ateniense, ela encontrava alguns desafios que precisavam ser resolvidos. Eu vou citar três só, tá? O primeiro deles é assim, inclusive isso já até foi tema de debate de uma das nossas aulas, é que nem todo mundo podia ser cidadão em Atenas. Porque para ser cidadão em Atenas tinha toda uma regrinha lá, tu tinha que ser homem, tinha que ter posse, tinha que ser livre, tinha que nascer em Atenas. Assim, tinha tudo isso. E o conjunto dos cidadãos em Atenas era de menos de 10%. Ó, chuva. Tá tendo chuva. Ótimo momento para estudar. Segunda coisa, havia, assim, um descompasso para com o tempo limite, né, o tempo de vigência dos cidadãos, dos governantes. Péricles, por exemplo, pessoal, ele ficou no poder por 30 anos seguidos. E, tipo, todo ano haviam eleições. Isso é bacana, mas em um dado momento é necessário haver essa oxigenação de governantes, de cidadãos, né? E como não tinha assim, um tempo estabelecido para eles ficarem lá, eles ficavam o tempo que eles queriam, né? E também, assim, terceiro e talvez um dos mais importantes que levou provavelmente ao definhamento da Grécia como um todo, foi a disputa entre Atenas e Esparta, porque Esparta viu que Atenas estava ficando muito rica, muito produtiva e muito desenvolvida. E isso cresceu os olhos de Esparta para com Atenas, né? Então, a interferência militar rondava, de vez em quando, a existência da polis ou a destruição da polis também, né? Então, assim, esses desafios eles precisavam ser encarados pelos cidadãos mesmo,
Não eram outras pessoas que viriam dar respostas brilhantes para eles. E o Platão ele ficou um pouco escandalizado com a forma em que o Sócrates foi julgado e condenado, né? Isso está na obra dele, Apologia de Sócrates. E ele viu que os cidadãos eles eram formados meio que sem moral, sabe? Eles apenas eram formados para falar bem, para vencer um debate, para às vezes maquiar a verdade ou mentir declaradamente. Então ele procurou fazer um caminho diferente. Ele juntou um grupo de pessoas, de discípulos, e juntou-se ao Monte Academos e lá ele construiu uma escola, da qual ele chamou o nome de Academia. Por isso que o nome da escola de Platão leva esse nome, em função do nome do Monte Academos. E, diferente dos sofistas, o Platão ele não só treinava as pessoas, ou, na verdade, ele não treinava as pessoas para odiar, assim, para o debate, para a briga, necessariamente. Ele procurava partir do princípio da reflexão, da dialética, de que as partes contrárias precisariam dialogar para chegar ao conhecimento, para que elas pudessem, a meu ver, chegar a uma conclusão que fosse verdadeira. Então, a grande preocupação do Platão, assim como com Sócrates, é de encontrar a verdade das coisas. Porque ele dizia que só existem duas formas de se chegar a uma violência. A primeira delas é por meio da força física e a segunda é por meio da palavra. E no Fedro ele escreve que a palavra é como um fármaco. E vocês podem entender fármaco meio derivado de farmácia mesmo. Fármaco é um elemento da natureza, uma substância da natureza, que ela pode se tornar medicamento ou veneno a depender da dosagem. Então, a linguagem, ela dependendo da forma que tu dosa ela pode ser saudável, pode crescer, pode fazer tu se desenvolver, mas tu também pode se prejudicar, se envenenar, morrer ou matar. E a única coisa, assim, como ele não gostava muito dessa ideia de treino, de retórica, né? Ele dizia que a única forma de combater, de fato, a retórica era por meio da dialética, tá? E aí, assim, para entender também por que ele fazia isso, é para criar nas pessoas, nos seus discípulos futuros, um senso de justiça e de moral que ele não encontrava nos sofistas ou que não necessariamente ele encontrava nos cidadãos. Então ele acreditava que o indivíduo que fosse ser um cidadão precisava ser um indivíduo justo, precisava ser um indivíduo que tivesse uma noção do que é o bem comum. Por isso que, inclusive, em algumas obras ele não concorda com a ideia de democracia, porque muitas pessoas não tinham senso de justiça mesmo sendo cidadãs. Ele concordava muito com a noção de república ou até mesmo de monarquia, em que o rei ou a principal figura dentro da república, né, assim, ou monarquia ou república, mas a principal figura dessas formas de governo precisaria ser uma pessoa extremamente esclarecida, um filósofo, né, um rei filósofo. Alguém que vai ter domínio político e intelectual para tomar de conta dos rumos da sociedade. Tá bom? Pessoal, hoje é só isso mesmo, tá? A aulinha bem rápida e tal. Na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a doutrina das ideias dele e como é que ele separa um pouco a diferença entre Heráclito e Parmênides. E vamos dar uma estudada no mito da caverna, tá bom? Aí se vocês quiserem ler, desde já fica o convite. É uma obra, assim, tem 6 páginas, eu acho, se não me engano. O Mito, né, que está dentro da República, que é o livro, de fato. Leiam e aí a gente vai debater um pouco, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar daqui a pouco para falar de história. E é isso. Até mais.